Estão em tramitação no Supremo Tribunal Federal 2 recursos que questionam a responsabilidade dos governos dos estados de arrecadarem com medicamentos de alto custo não disponíveis na lista do SUS. Até julho desse ano, o Ministério da Saúde cumpriu cerca de 16 mil ações judiciais. Com isso, houve aumento de 700% no gasto para o fornecimento desses remédios. No Rio Grande do Sul, a Procuradoria-Geral do Estado estima que existem 90 mil processos ativos aqui no Rio Grande do Sul. Este é o assunto do quadro Direito em Pauta desta semana. Então, pode rodar a vinheta. É uma honra receber mais uma vez o professor de Direito Administrativo Paulo Regis Rosa da Silva, que já está conosco e vai nos apresentar os convidados. Seja bem-vindo, professor. Da mesma forma, muito obrigado. Nós vamos apresentar o professor Ayrton Stein, professor de Epidemiologia da nossa Faculdade de Medicina da UBRA. E está conosco também a professora Maria Aparecida, que é coordenadora do curso de Direito da UBRA do Campus Canoas e também colega da disciplina de Direito Administrativo e de Direito Constitucional, tema que inclusive está adstrito ao que nós vamos trabalhar hoje. Muito bem, professor. Bom, a primeira questão que vamos levantar é a seguinte, né? Os estados esperam que o julgamento do STF estabeleça um freio nos processos judiciais, devido ao impacto nas contas públicas que já apresentamos alguns números. Há um excesso de gastos, o dinheiro deixa de ir, por exemplo, para a atenção básica? Vou começar com o doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer compartilhar desse espaço que eu julgo muito importante para o telespectador poder aprimorar o seu conhecimento sobre um tema tão relevante no dia de todo cidadão brasileiro. Então, como foi colocado, é importante para que os medicamentos mais eficazes, aqueles que realmente sejam efetivos para tratar as doenças, estejam disponibilizados no Sistema Único de Saúde. No entanto, há uma série de questões metodológicas para avaliar a efetividade desses medicamentos. E, muitas vezes, essa solicitação rápida de uma solução, muitas vezes parece mais uma solução mágica do que uma solução de fato para toda a população. Em outras palavras, há necessidade de disponibilizar aqueles medicamentos que já têm uma comprovação científica de eficácia. Por gentileza, doutor Ayrton, quais são as patologias que necessitam de medicações de alto custo? Bom, os medicamentos de alto custo, eles estão naquelas doenças que têm complicações e que podem levar à morte, né? Os exemplos mais frequentes são em oncologia e cardiologia, que são as doenças mais prevalentes da nossa população, principalmente os adultos. Como, né? Por exemplo? Como, por exemplo, câncer de pulmão, câncer de pâncreas, câncer de colo uterino, e eu lhe pergunto, doutor, para essas patologias, não existem drogas, medicamentos que sejam produzidos no Brasil? É preciso importá-los? Esse é um dos grandes problemas que o Brasil, em termos de no orçamento, se gasta muito com importação de medicamentos. A incorporação de novas tecnologias na área de saúde, a grande maioria são produtos que precisa se pagar patentes que foram desenvolvidos em outros países. Então, esse é um dos grandes problemas e há uma necessidade, portanto, de fazer uma avaliação dessas tecnologias para ver o quanto elas funcionam antes de disponibilizar para a população. Bom, eu quero lembrar que você pode participar da nossa conversa através do WhatsApp 9588-2374. Esse é o WhatsApp, você manda a sua pergunta, o seu comentário, até mesmo se está passando por uma dificuldade em adquirir esses remédios, em ter esses remédios, né, junto ao SUS. Então, 9588-2374. Professora, fico imaginando, isso também não acaba pesando no judiciário, na medida que a gente tem esse volume muito grande, né, de ações? Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, uma alegria poder participar do programa. Sem dúvida nenhuma.
Quando nós temos uma situação que hoje é um grande questionamento da judicialização da saúde, se usa esse termo, que é exatamente a dificuldade de se ter a gestão via Poder Judiciário. Porque muitas vezes nós temos uma lista de espera para atendimento e algumas pessoas, em razão do próprio Poder Judiciário, prejudicam quem está esperando por ter esse acesso privilegiado, vamos dizer assim, porque procuraram e conseguiram ter uma determinação judicial de que sejam atendidas. Agora, claro, nós temos que ter consciência que o ideal era que as pessoas não precisassem estar em lista de espera e de que não precisassem procurar o Poder Judiciário para ser atendidas, mas que como um direito fundamental que é, e isso é uma discussão que está no STF, se esse é um direito social, é um direito fundamental. A questão é que, no meu entendimento, se trata sim de um direito fundamental e que todo cidadão tem que ter esta proteção assegurada, este direito efetivado. Direito à vida. Direito à vida, à dignidade. Muitas vezes se sabe que não se tem nem a expectativa da cura, não é, doutor? Mas se tem pelo menos um benefício de um conforto, né, da pessoa de enfrentar este momento tão difícil. Agora, em contraponto, nós também temos ciência de que nós temos um Estado com recursos limitados. E a questão é bem dentro da pergunta que o professor Paulo Regis direcionou se pensar, anteriormente ao senhor, de se pensar de que forma atendermos estas demandas, estas necessidades, com o menor custo possível e a maior efetividade possível, para que se viabilize uma otimização dos recursos públicos, né, evitando que se gaste grandes valores para se atender poucos, porque que os recursos são limitados, são. É preciso, Bives, que o nosso telespectador tenha consciência de que tramita no Supremo Tribunal Federal, a maior corte de justiça desse país, duas ações, uma originária do estado de Minas Gerais e a outra do estado de Rio Grande do Norte. As duas ações, uma versa exatamente sobre a concessão de medicamentos, a obrigação que o Estado no sentido lato sensu, tem de pagar, e isso se dá judicialmente, os estados são condenados a pagar, e a outra ação versa sobre a obrigatoriedade de registro na Anvisa, porque grande parte dessas drogas que estão sendo prescritas, elas não têm registro na Anvisa. E aí eu lhe consulto, doutor, como é que um médico brasileiro pode prescrever uma droga que não tem registro? Anvisa é a agência reguladora que cuida das drogas. Perfeito. Bom, é essencial que todo esse processo seja transparente. Hoje em dia, no Brasil, tem uma comissão que se chama CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias. Então, é um grupo isento de conflito de interesse que vai avaliar se aquele medicamento, de fato, é eficaz para aquele desfecho que é relevante para o paciente que está com um problema de saúde. Tem diferentes tipos de desfechos. Desfechos que são bioquímicos e desfechos centrados na pessoa, que melhora a qualidade de vida, que melhora a sobrevida. Muitas vezes, o laboratório, até por questões de gastar menos em investigação, tem desfechos que são considerados como desfechos não centrados na pessoa. Então, muitas vezes são veiculados. Quero chamar a atenção que, claro que muitas vezes o SUS não tem disponibilidade, não disponibiliza medicamentos que são essenciais para a vida da pessoa e para melhorar a qualidade de vida. E essa é a parte boa da judicialização, né? A parte boa do SUS que possibilita que o cidadão busque o seu direito para ter acesso a esse medicamento. No entanto, com os gastos que se tem na judicialização, muitas vezes é em função de busca de medicamentos que ainda não tem uma comprovação científica que, de fato, ele vai melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, é claro que quando a gente está se aproximando do fim de semana, se a gente gastar mais do que o nosso orçamento permite nesse fim de semana, vai faltar para outras ações da nossa vida diária. E a mesma coisa, o
o orçamento da saúde. Se a gente vai gastar muito com um medicamento e principalmente que ele não tem custo-efetividade, tem que sempre avaliar o aspecto do custo, vai faltar para aqueles medicamentos essenciais, como a gente até estava falando antes do início do programa, investir na atenção básica e promoção de saúde. A gente está aqui falando quando a pessoa já está com uma doença. O foco, hoje em dia, não só em países como o Brasil, é investir cada vez mais na prevenção e na promoção de saúde. E isso são as medidas mais eficazes. Há algum tempo atrás, a gente tinha, agora no inverno, um número muito maior de gripe, principalmente em idosos. Em função da vacina para idosos, que está disponibilizada gratuitamente pelo SUS para essas pessoas mais vulneráveis, isso possibilitou que diminuísse a ocorrência de internações em grande número e até o número grande de pessoas que vão à emergência já com uma infecção respiratória não tão grave quanto antes dessa vacina de ser disponibilizada. Então, é nesse sentido que a população tem que entender que tem que buscar os recursos que sejam comprovadamente efetivos e hoje tem várias maneiras de comprovar isso. Quer dizer, nós estamos, o sistema está pagando a aquisição de medicação que não está comprovada? Isso não de uma maneira rotineira. Isso, claro que quando tem ações judiciais, acaba sendo o cumprimento de uma condenação ação. judicial. Então, na verdade, não é por orientação dos gestores do Sistema Único de Saúde, me parece. Por uma determinação, acatamento de uma determinação Exatamente. judicial. E que muitas Interessante Bives, o ministro Marco Aurélio de Mello, que é o relator desses processos, ele, no seu voto, ele elenca alguns aspectos que são cruciais. O acesso à saúde é um bem vinculado à dignidade do homem, aquilo que a professora Maria Aparecida mencionava, que está lá assegurado constitucionalmente. O direito ao mínimo existencial é um direito fundamental do cidadão. E nós precisamos assegurar a dignidade da pessoa humana. E aí levanta a questão das objeções de cunho administrativo, por exemplo, reserva orçamentária. Professor, já vamos entrar nessa questão antes da resposta, mas eu preciso atender os nossos telespectadores que já estão mandando perguntas. O José, ele faz um comentário e também pergunta. Ele diz o seguinte, já que a gente está falando de remédios, às vezes, que são de tratamentos complexos, né, e extremamente caros, ele já, por exemplo, nos diz que falta material para fazer um curativo no posto, né, no posto aqui centro da Guajuviras, tá? E, bom, a gente está falando de curativos, né? Não está falando nem de medicação, já está faltando recursos para isso. Falta medicamento nas farmácias básicas? Eu acho que, na verdade, não é nenhuma pergunta, uma constatação. É uma constatação. Bom, e é exatamente isso que eu estava colocando. Há uma necessidade de, primeiro, priorizar aquilo que funciona e que é do dia a dia do cidadão, das necessidades do dia a dia. Claro que também há necessidade de disponibilizar medicamentos caros, cirurgias mais complexas, que o SUS proporciona o atendimento, mas que tenham comprovação de efetividade. Sim. Então, há uma necessidade de ser transparente o processo e não uma decisão, muitas vezes, rápida e sem transparência. Agora, em cima do comentário do professor que trouxe a informação do ministro Celso de Mello e o seu parecer, conflitos agora que a gente tem na parte médica com a área do direito, a área judiciária. Por exemplo, como é que a gente pode alternativas para, por exemplo, estabelecer um limite para esse fornecimento? Ou então haver escolhas de prioridades? Mas isso não vai acabar, professora, conflitando com esse parecer e com essa decisão que garante saúde para todos, e esse é um princípio da nossa Constituição? Se me permite, até dentro da pergunta do nosso telespectador, da questão da atenção básica, até falávamos isso hoje, a questão da divisão administrativa de competências que a gente tem em razão da limitação orçamentária dos entes federados. Então, hoje se tem, por exemplo, a atenção básica é responsabilidade dos municípios. E se tem um rol de medicamentos e procedimentos que integram esta atenção básica.
plena do Estado. Às vezes, o município, conveniando com o Estado, pode trazer para si essa responsabilidade com o subsídio do Estado. E o excepcional, o extraordinário, em razão do seu custo da União. O que acontece muito, e a gente que advoga na área municipal percebe essa angústia, principalmente dos nossos prefeitos, agora que vão assumir em 2017 os novos prefeitos eleitos, né, já ganham de presente, vamos dizer assim, essa complexa gestão da saúde, que é, muitas vezes, o município ser condenado judicialmente, porque a ação é movida contra o município, na divisão dos entes federados, para atender uma demanda do Estado, de um medicamento que é de responsabilidade orçamentária do Estado ou até da União, e isto dá um impacto gigantesco no orçamento do município, porque é um orçamento infinitamente menor, e depois até eu acho que o doutor pode nos passar alguma impressão nesse aspecto, do alto custo desses medicamentos e o impacto que eles têm no orçamento de município. E aí falta onde? Na atenção básica. Sim. Ele fica sem recurso para o atendimento do dia a dia. Então, é uma gestão complexa onde a gente precisaria que cada ente federado, dentro dessa distribuição de responsabilidades administrativa, porque a Constituição diz que o Estado tem que promover, mas não é o Estado ente federado, é o Estado no sentido lato sensu, não me importa que ente federado, é o Estado como estrutura organizacional da sociedade para lhe dar proteção. Agora, essa estrutura organizacional é dividida em 3 entes: União, Estados, Distrito Federal, que soma essas competências, e municípios. Se eu tenho orçamentos diferenciados e divisão de responsabilidade administrativa diferenciada, no momento em que eu mando um pagar a conta do outro, eu desequilibro a prestação de serviço aqui. Sem dúvida. Isso é complexo e assustador. Claro, eu vou só fazer um depoimento daqui do programa. Sim. Isso é o que explica muitos prefeitos irem, representados pela FAMURS, reclamarem essa conta. Ou seja, constrói uma UPA, mas quem tem que abastecer a UPA é o município. E a gente sabe que aí nesse ponto, aí a União acaba sendo madrasta e deixando uma parcela muito pequena para tamanhas responsabilidades. E é quem concentra a maior parte do orçamento. Exatamente. Professor, vamos às considerações? Sem dúvida. Diante desse quadro, professor Ayrton, o senhor como um médico experiente, um professor, um colega da universidade com longa experiência acadêmica, que considerações nós poderemos tecer a respeito dessa situação, esse quadro que é um quadro agudo, o Brasil está atravessando, os procuradores gerais dos estados aguardam a decisão ansiosamente no Supremo Tribunal Federal, por quê? Porque ele vai nortear, ele vai dar um rumo. Então, qual seria a sua ideia, qual seria a sua consideração a respeito desse tema? Bom, logo quando surgiu a medicina baseada em evidência, no final dos anos 80, eu fui dar uma aula para cirurgiões e esses cirurgiões disseram: olha, a medicina sempre foi baseada em evidência, isso é só um modismo, essa expressão. A medicina baseada em evidência, a partir de 80, ela modificou o paradigma da medicina, a orientação de como praticar o ato médico, baseado em estudos mais robustos, como para medicamentos, ensaios clínicos randomizados. Hoje em dia se valoriza muito uma revisão sistemática para se saber tudo o que foi publicado sobre um determinado medicamento em comparação a outro. Isso me lembra sempre falo na primeira aula de epidemiologia, que é a disciplina que eu dou aqui na faculdade, que estuda a distribuição das doenças e os determinantes das condições de saúde. O que leva as pessoas a ficarem doentes ou se manterem saudáveis. E eu digo que foi perguntado por um epidemiologista, isso é uma piada, então espero que eu me faça compreender. Foi perguntado por epidemiologista, como é que é a sua esposa? E a resposta do epidemiologista, comparada com quem? Né? Então, nesse tema que a gente está vendo, a observação do médico mais antigo, dizendo, na minha experiência, esse medicamento funciona, hoje em dia não é levado em conta. A experiência clínica do médico, ele tem um nível de evidência, mas é um nível de evidência muito baixo. O que hoje em dia a gente busca saber é os experimentos robustos que comprovem que
de fato, um medicamento é mais efetivo do que o outro. Muito bem. Professora, por favor. Eu acho que eu vou fazer uma fala no sentido da questão da gestão pública, né, que eu acho que é a grande envolvida nesse contexto e responsável. Realmente é muito triste que as pessoas tenham que buscar via judicial o atendimento desses direitos fundamentais e também tem que se pensar os profissionais da área da saúde. A consciência social de ter a responsabilidade de saber o impacto que é isto no orçamento dos municípios quando se tem uma alternativa de um custo menor, cientificamente comprovada, para que eu consiga, dentro de um orçamento limitado, atender o básico. E que os gestores, na divisão de competência, de responsabilidade dos entes federados, tenham esta responsabilidade pública de cada um cumprir o seu papel, para que a falta de cumprimento de um não repercuta na condenação de um outro e um impacto neste outro de inviabilizar que ele cumpra o seu papel, que é hoje uma realidade que se tem. Acho que nós precisamos uma união de esforços das instâncias políticas, sem dúvida nenhuma, em prol desta solução. Muito bem, espero que quem esteja nos assistindo, que esteja passando por dificuldade, possa ter o conforto, como lembrou a professora. Que a dor só vive o problema quem está né? enfrentando. Exatamente. Evidente. A gente fica aqui Claro, solidário a sim, isso exatamente. e que possa, né, de alguma forma, ter esse conforto ou até mesmo a cura, por que não? Bom, professor, quinta-feira que vem, mais um encontro teremos, né? Nós queremos agradecer ao professor Ayrton obrigado. Stein, a professora Maria Aparecida Cardoso da Silveira, nossa coordenadora do curso de Direito, e mais uma vez agradecer o brilho que você conduz sempre aos nossos debates. Estamos em parceria aqui, somos dois agora no quadro Direito em Pauta. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Quinta-feira estaremos de volta, né? Sem dúvida. Professores, muito obrigado mais uma vez.